Queridos irmãos, muito boa tarde. Hoje, dia 15 de janeiro de 2013, e nós estamos aí nessa sequência de estudar, de ouvir, de analisar a respeito do Espiritismo aqui no Centro Espírita Friburguense. É muito bom a gente comparecer, é bom, a gente sempre aprende, sempre aprende. Eu sempre lembro aqui, antes das palestras, que ainda que o tema seja repetido, qual é o tema de hoje? Amar ao próximo. Pô, quantas vezes eu já ouvi falar nisso? Mas é diferente. Cada colocação, cada momento, inclusive que a gente ouve às vezes a mesma coisa, a gente sente diferente. É igual ler uma mensagem. Às vezes você já leu uma mensagem 1000 vezes, mas o dia que você está meio agoniado, meio carente, meio com algum emocional afetado, você vai ler aquilo ali e fala, meu Deus, que maravilha, que encantamento, que coisa bela, que mensagem. É a mesma que você leu há 5 anos, 10 anos, que você vem lendo, é a mesma, mas você leu no momento que você precisava. Então todos os temas, ainda que o título seja o mesmo, eles são importantíssimos. E é hora e momento de nós entendermos sempre com essa boa vontade, de estarmos abertos, de corações abertos para ouvir, analisar. A gente aqui nem coloca lá na frente o nome de quem vai falar. De vez em quando fala, por que não põe lá? Por que não põe? Porque tem gente que fala assim, se não for Sueli, eu não vou. Tem outro que fala assim, se não for Terezinha, eu não vou. Se não for Zé Manel, eu não vou. Então a gente já não põe de propósito. Porque aqui não está em destaque ou não está em julgamento quem vai falar. É o conteúdo que vai ser transmitido. Então sempre a gente vem atento ao conteúdo, ao aprendizado. Isso que importa para a gente. É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós estamos aqui hoje, como eu disse, 15 de janeiro de 2013, para nós iniciarmos mais uma reunião. Queridos amigos, que nós aqui continuemos sendo bem atendidos, inspirados, protegidos, para tirarmos o máximo proveito dessa palestra que ouviremos hoje, nos estudos que fazemos a respeito da doutrina espírita. Muito obrigado aos bons espíritos, muito obrigado em nome de Deus e de Jesus, e que desta forma nós possamos iniciar a nossa reunião. Que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Parente de Celi Campelo. Imagina, hein? Celi Campelo que não canta. Muito boa tarde para todos. Estamos aqui retornando a nossa sequência de O Livro dos Espíritos, já que na semana passada nós falamos sobre um dos desejos para 2013, né? Porque, como eu falei, planos são planos, a gente faz vários. E sempre tem dois desejos que nós encontramos assim em todas as pessoas. Primeiramente, ter saúde. Segundo, o desejo de ter um mundo melhor, um ano com mais tranquilidade, com mais paz, com menos temor, né? Porque como a gente tem visto, a gente está com medo até de sair de casa, né? Porque só ligou o televisor, lá vem tragédia, né? Uma atrás da outra, é assim, sabe? Um terror. Então a gente fica um pouco assustado. Então na terça-feira que estivemos juntos aqui, na terça retrasada, abordamos essa questão da saúde, porque realmente saúde não pode ser presente de ninguém. A gente deseja que a pessoa tenha, a pessoa que nós amamos, que nos cerca, os nossos amigos, a gente deseja que tenham saúde. Mas a gente sabe que a saúde ela tem que ser adquirida por nós, porque nós fazemos muita bobagem. Então, nós é que temos que fazer a nossa parte para conseguir saúde. Aliás, essa questão de fazer a nossa parte, isso é para tudo, né? Para tudo. A gente sempre lembra que Deus está no controle de tudo e nós estamos no controle da nossa vida. Nós temos livre-arbítrio, então a gente tem condições de fazer alterações. Nós temos um karma para cumprir nessa terra. Mas esse mapa kármico, a escolha que nós fizemos, as escolhas que nós fizemos ao reencarnar, não são fechadas, né? Nós, com o nosso livre-arbítrio, a gente mexe nesse plano, não vamos interromper nada que tenhamos que passar, mas podemos adiar, se a gente está achando que está pesada a carga, que a gente não vai conseguir, né? Então, a gente pode dar aquela mexidinha nesse plano que ele é flexível. Mas o que tivermos que passar, vamos ter que passar. Então, já que nós temos uma aprovação e uma expiação para passar, é melhor não acumular outras, né? Então, vamos fazer o que está ao nosso alcance para a gente poder melhorar. Então, vimos que a saúde depende de muitas coisas. Usamos aqui
uma entrevista do Drauzio Varela, se a gente não quer adoecer, o que a gente tem que fazer. No domingo falamos sobre o outro desejo, que é esse desejo de um mundo melhor. Todo mundo quer um mundo melhor, todo mundo quer mais paz, todo mundo quer sossego, só que não quer se modificar para dar a sua contribuição para isso. A gente quer muita coisa, mas não quer fazer esforço, né? Os planos para 2013 são muitos. Né? Aí a gente quer emagrecer, mas fica torcendo para surgir uma pílula nova, para a gente poder tomar, para não ter que tirar da nossa alimentação aquilo que a gente gosta. Então a gente quer sempre estar ali recebendo sem fazer grande esforço. Então abordamos esse tema e voltamos para o tema que ficou interrompido aqui, né, quando a gente abordou esses aí, por conta do Natal e Ano Novo, seguindo o Livro dos Espíritos, na questão 990, está terminando, mas não vamos nos formar, não vamos ganhar diploma nem anel, né? Nós vamos voltar ao início desse livro e fazer novamente o estudo, como o Zé falou aqui, a gente lê e às vezes alguma coisa passa despercebida, mas na hora que a gente está precisando muito daquilo ali, a gente tem um ponto de vista diferente. A gente olha de forma diferente e consegue ver o que ainda não tinha visto. Porque o Livro dos Espíritos é uma obra literária, é uma obra de arte. Não é? E é inesgotável. Isso aqui abre um leque imenso, não é? de oportunidades de aprendizado para a gente. Então ficou para hoje um tema que também tem muito a ver com a questão dos nossos planos, né? para esse ano aí. E para todos, né? Que é a questão do arrependimento. Expiação e arrependimento é o tema da nossa tarde. Porque, na verdade, segundo os espíritos, e a gente vivencia isso, essa é a pior dor que a gente pode passar na questão moral. Porque é uma tristeza enorme quando a gente se arrepende de algo que fez e não pode consertar. Porque quando a gente pode consertar, a gente conserta. Aí é ótimo, a gente conserta. Agora, mesmo assim, se foi palavra escrita ou dita, tá lá. Entendeu? Por mais que a gente explique, por mais que a gente fale, as coisas nunca mais vão ser como antes, né? Não vão ser da mesma forma. Foi falado, foi dito, foi escrito. Então, por mais que a gente explique, sempre vai ficar alguma coisinha e balança as estruturas, porque somos espíritos inferiores. A gente tem uma dificuldade enorme de perdoar. Então, a gente não consegue ainda fazer isso e fica aquele ranço, por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente chore, né, sobre essa situação. Muitas vezes, quando não tem como recuperar isso aqui ainda nessa vida, nós vamos ter que deixar para a próxima, que a gente não sabe quando vai ser, não sabemos quando vamos sair daqui, nem quando vamos retornar. E ainda tem agora, nesse momento, uma coisa que nos preocupa bastante. A Terra está num momento de transição cada vez maior para um mundo regenerador. Nós estamos aqui nesse mundo tendo, talvez, não a última, mas as últimas oportunidades de renascer aqui. Porque se a Terra, no momento, o mal impera, daqui a pouco o mal não vai imperar. As transformações que ela vai sofrer não são para destruí-la, e sim para melhorá-la, para que ela tenha uma quantidade maior de bons espíritos e menos espíritos inferiores. Então, se a gente continua renitente no mal, se a gente não evolui, para cá a gente não volta, não renasce na Terra, porque vamos ser a laranja podre do saco. Né? Se a gente tem um saco de laranja, tem umazinha podre, se a gente não tira, ela apodrece as outras. Então nós, enquanto espíritos inferiores ainda que somos, nós talvez não voltemos para essa terra aqui
para poder renascer e dar continuidade à nossa evolução. Se continuarmos inferiores, se a gente não fizer a nossa reforma, nós vamos renascer num mundo mais inferior, num mundo como a Terra, né, é agora de provação e expiação, mas isso bem no início, para que a nossa inteligência possa auxiliar esse mundo a evoluir como aconteceu com a Terra. Na última pergunta de O Livro dos Espíritos, que nós abordamos então nesse domingo, sobre o bem se estabelecer na Terra, os Espíritos falam sobre isso, que aquele espírito que permanecer no erro, que não quiser fazer a sua reforma íntima, que ele não quiser melhorar, ele vai ter que sair daqui, quer dizer, vai ter que sair como todos nós vamos, ele vai desencarnar e não volta para cá. Assim como aconteceu com a Terra no início lá da sua civilização. Recebemos espíritos inteligentíssimos, extremamente desenvolvidos intelectualmente, mas pouco moralizados, por isso que não puderam permanecer no planeta de origem e vieram auxiliar aqui no desenvolvimento da Terra. E isso acontecerá conosco se a gente permanecer no erro. Então, o arrependimento, ele se dá exatamente pelos erros que a gente comete aqui nessa Terra e reconhece. Porque se nós não reconhecermos, a nossa consciência não vai nos acusar, porque ela é um juiz incorruptível. Não tem como evitar, não tem negociação, não tem propina para pagar, não vai dar certo, não adianta. A consciência nos cobra quando a gente erra. Se nós já alcançamos um nível de entendimento bom, nós vamos ser cobrados pela consciência quando a gente errar. Aí nós temos algumas opções, que é o remorso, que é um arrependimento que não tem muita importância, né, no contexto todo, e o arrependimento de verdade. No dicionário, nós vamos encontrar a definição da palavra arrependimento muito parecida com aquilo que a gente aprende no Espiritismo. Arrependimento é uma insatisfação causada, está no Aurélio lá. Arrependimento é uma insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo e da disposição de evitar futuras violações. É bem parecido com o que a gente aprende no Espiritismo, tá vendo? Ó? Resulta na livre aceitação do castigo, quer dizer, o arrependimento te coloca numa situação de que você reconhece que merece aquela punição pelo ato indigno que cometeu. Então, até no dicionário aqui do Aurélio tem a ver com a situação, né, com o que nós aprendemos. E na disposição de evitar futuras violações. Então, a pessoa fica tão arrependida que ela compreende que merece a punição e ela vai se dispor a não errar mais, pelo menos naquilo que ela já conhece, para evitar futuras violações da lei, para que não tenha que se arrepender de novo, que é muito dolorido, né? É muito triste. Essa é a definição da ética e se refere mais particularmente à lei, à moral, à lei e à moral humanas. Mas tem, né, um fundamento muito interessante. Podemos definir de uma maneira bem reduzida arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou então a nós mesmos. É raro, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. É raro, no finalzinho do nosso dia, a gente fazer uma reflexão e não ter nada para reprovar. Não ter nada para falar assim, poxa, eu me arrependi disso aqui, não devia ter feito, não. Coisas mínimas, coisas pequenas. É raro a gente não ter isso para falar, porque o nosso dia, a gente passa, e às vezes, assim, o simples fato de passarmos por uma pessoa na rua, a gente sentir que aquela pessoa queria conversar um pouquinho, a gente com pressa sai e não conversa. Depois, na hora que a gente vai pensar, a gente fala, poxa, quem sabe aquela pessoa estava precisando de conversar um pouquinho, né? Pô, eu me arrependi, eu podia ter parado. 5, 10 minutinhos, não ia me fazer mal.
Mas aí a gente já se arrepende disso. Então são coisinhas, né? São detalhes no nosso dia que causam, às vezes, um arrependimentozinho no final da noite, a hora que a gente vai fazer a nossa reflexão. Imaginemos um problema sério. Algo que tenhamos feito que realmente vai causar um problema, ou causou, ainda vai causar um problema. Aí vai bater um arrependimento grande e, dependendo da situação, aquilo pode ter um desfecho trágico. Né? Alguma coisa que a gente tenha falado, alguma coisa que a gente tenha feito, pode ter um desfecho trágico. Aí aumenta mais ainda a nossa dor, porque a gente sabe que foi motivo de algo terrível acontecendo. Essa palavra, ela vem do grego metanoia, né? Metanoia, quando a gente fala em paranoia, né? As pessoas que ficam com obsessão de alguma coisa, fulano está paranoico, né? Porque noia é mente, então meta é mudança e noia é mente. Arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Porque no momento que a gente se arrepende de algo, a gente começa a pensar, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que mudar meu modo de ver as coisas. Então eu tenho que mudar a minha mentalidade. O arrependimento é isso, é uma mudança de mentalidade. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então é uma inversão. Né? Quando nos arrependemos de algo, sabemos, entendemos que aquilo não está certo fazer. Não podemos fazer. Então vamos mudar de atitude. Vamos mudar, vamos melhorar aí a nossa ação. Agora, há uma confusãozinha com o remorso, mas não é igual. Diferentemente do remorso, em que a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros, e que pensando apenas no próprio bem, para não ficar com aquilo na cabeça, né, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, como algo que ela possa fazer tentando consertar, mas não está tão interessado nisso, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que ela cometeu. Punição que pode realmente acontecer ou não, né? A gente sabe que na vida atual a gente pode não receber essa punição, mas ela está no nosso campo, foi feito por nós e nós teremos que resgatar isso. Então o remorso é diferente do arrependimento. Parece que ele é pior, mas não é não. O remorso, a gente faz alguma coisa, reconhece que não estava bom. Poxa, eu não devia ter feito aquilo não. Me arrependi, estou com remorso. Mas aquilo não vai além. A pessoa não tem vontade de consertar nada, não quer fazer, não quer nem conversar com o outro, apenas pintou um remorsozinho por algo que ela fez, que ela acha que não devia ter feito, mas morre ali. O arrependimento é que vai muito mais além, né? O arrependimento pode ser considerado como? É uma outra forma de definir. A dor sentida por causa da dor causada. Então é interessante essa definição de arrependimento, a dor sentida por causa da dor causada, porque ela implica numa dor moral tão profunda quanto? Qual o tamanho dessa dor? A natureza da falta e o grau de conhecimento da pessoa, o grau de maturidade de quem praticou o erro. Aí que entra aquele processo que a gente fala sempre aqui, que no tribunal divino nós somos julgados pela nossa intenção, não é pela atitude que tomamos. Porque duas pessoas podem tomar a mesma atitude e uma delas ser julgada de uma maneira muito mais severa pelo tribunal divino, que é a consciência. Não vamos imaginar que Deus vai estar lá com um dedinho esticado para a gente, né, comentando as nossas faltas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e a gente sempre está aqui repetindo isso, no poder de amar, de
inclusive na capacidade que temos de reconhecer os nossos erros à medida que a gente aprende as coisas, que a gente evolui. Então, esse tribunal divino é a consciência, porque nós somos deuses. Jesus falou isso e é verdade. A gente só não sabe o que é. Mas a consciência só pode nos cobrar aquilo que ela está vendo errado, que ela está sentindo ser errado. Se ela não vir isso, ela não cobra. Então, quando nós fazemos algo errado, que a gente não entende ser errado, não teremos arrependimento. Num determinado momento ele vai vir, porque nada do que se faz se perde. Tudo que a gente faz fica gravado no nosso arquivo mental. Nós somos o computador mais poderoso que já foi criado, criado por Deus. Né? Nesse arquivo mental nós temos a nossa mente, digamos que ela seja como um computador que tem alguns disquetezinhos que nós vamos fazendo as coisas e vamos jogando para ali, vamos jogando para ali. Só quando a gente acessa que a gente vê o que tem ali. Então, são as nossas reflexões, os nossos pensamentos, vão nos levando a ter esse conhecimento. Então, ele está arquivado ali. São os núcleos em potenciação do cérebro. Esses núcleos constituem a mente. Então, ali eles vão ficando armazenados. Ainda que a gente não reconheça o erro porque acha que está certo, aquele erro foi feito por nós e está lá. Quando a gente evoluir mais um pouco e nós formos consultar a consciência, ele está lá esperando para a gente ser julgado pela própria consciência com aquilo que fez. Aí a gente vai falar, poxa, na época que eu fiz isso eu não achei errado, mas olha só, isso é errado, agora eu estou vendo que é errado. Então a gente não perde, nada que a gente faça se perde, ainda que a gente naquele momento não seja julgado pela própria consciência por não entender o erro. Por isso é que nesse tribunal divino, nós somos julgados pela nossa intenção, não é pelo ato em si, pelo fato, e sim pela intenção dele, por causa do tamanho, né, do erro e também pela maturidade que tínhamos ao cometermos aquele erro. Então isso é muito importante porque está relacionado. Nós não podemos pedir a um aluno do curso fundamental que ele resolva uma equação de física. Né? Ele não vai conseguir ainda, ele não chegou até lá. Então ele vai pegar aquilo, vai pegar aquela equação, vai olhar e falar assim, sei fazer isso não, sei não. E não vai ficar culpado por essa razão. Mas o aluno de física que estuda isso, que tem que saber, que está se preparando para isso, ele vai pegar aquilo lá, se ele não souber resolver, ele vai ficar incomodado. Ele vai falar, poxa, eu já tinha que saber isso aqui. Foi falta de estudo, eu tinha que saber. Então, quanto mais preparado for o espírito, mais ele é capaz de reconhecer um ato indigno que ele tenha feito. Quanto mais evoluído, mais sofre o espírito ao avaliar a extensão dos prejuízos que causou a si e também aos semelhantes. Mais incomodados os espíritos ficam, se eles são mais elevados, pelo mal que causaram aos outros, porque aí a coisa fica pior. Né? Quando a gente causa a nós mesmos, tudo bem, mas aos outros... É por isso que quando a gente fala que a gente está num estágio ainda de evolução muito inferior, então nós não temos que ter vergonha de sentir raiva, de sentir ódio, de ter um sentimentozinho de vingança. A gente não tem que ter vergonha disso não, porque isso ainda faz parte da nossa natureza inferior. O que nós não podemos é jogar isso em cima do outro. Isso é que a gente não pode fazer. A gente pode sentir raiva? Faz um terra, bota para baixo, não devolve. Tem uma raivinha maior e tem um sentimento de vingança? Pode até desejar, mas não faça. Então é isso que vai importar, não é o sentir, é o que vamos fazer com aquilo que nós sentimos. É isso que a gente não pode dar à pessoa, por mais enraivecido que a gente esteja, a gente não pode fazer.
Porque estando em nós, nós podemos trabalhar isso. Nós podemos digerir isso de alguma forma. Agora, quando a gente passa para o outro, quando a gente devolve, aí a coisa fica feia. Aí é aquela questão, não adianta depois se arrepender, porque foi feito o fato, né? O ato foi feito, a atitude foi tomada. Então não tem mais como se arrepende, mas não anula, né? Não anula. Mais frequentemente, o arrependimento eclode no plano espiritual quando o espírito se defronta com os sofrimentos e desajustes decorrentes de suas iniciativas desatinadas. Porque tanto faz no plano material quanto no plano espiritual, o arrependimento vai chegar. Na maioria das vezes, os espíritos dizem que ele chega mais no plano espiritual. É quando a gente deixa a Terra, que a gente entra na dimensão espiritual e começa aí, porque aí, aqueles núcleos em potenciação que a gente carrega, onde estão gravadas as nossas atitudes ali, as nossas aquisições, os nossos defeitos e qualidades, eles não vão ficar mais assim escondidos de nós, camuflados de nós. Eles estarão à tona. Eles serão visíveis por nós, pela nossa consciência. Porque quando a gente tem um corpo, nós temos um cérebro que filtra isso. Que filtra, até por conta da encarnação, só podemos lembrar daquilo que seja necessário ao desenvolvimento da nossa atual encarnação. Se aquilo que não for para ser lembrado, a gente não lembra. Estarão ocultos esses atos, esses arquivos estarão inacessíveis a nós, para que a gente possa desenvolver a nossa encarnação. Para que a gente possa conviver com aquele que nos magoou, com aquele a quem nós ofendemos em vidas passadas, sem que isso atrapalhe essa redenção. Então fica lá oculto. Mas isso é oculto pelo cérebro. O cérebro que faz esse trabalho de ocultar. Tanto que quando a gente sonha, e sonho é atividade da alma, a alma se desprende do corpo e se emancipa. E sai do corpo, ligada a ele magneticamente, porque está vivo, né? O corpo está bom, está vivendo, e o espírito está encarnado. Mas ele se desprende do corpo físico e vai agir. Ou ele vai se projetar para vivências passadas, para cenários passados, que às vezes a gente tem uns sonhos bizarros que a gente nem entende que cenário é aquele, cenários que a gente já viveu em outras vidas. Ou a gente vai se projetar, na maioria das vezes, para o nosso nível de consciência. Aí a gente sonha com as coisas que nos preocupam no dia a dia, com aquelas pessoas que são alvos da nossa preocupação. Ou então a gente vai se projetar para o nível do superconsciente, aí sim nós vamos ter ali o encontro com os nossos desejos, com as nossas aspirações, e misturando nesses três andares aí da nossa mente, do nosso cérebro, subconsciente, consciente, superconsciente, nós vamos ter um encontro com os amigos desencarnados. Às vezes a gente sonha com uma pessoa e quando a gente acorda, a gente sente a presença dela ali ainda. Se foi um abraço, a gente ainda sente a pressão do abraço, porque isso é real. Não é uma coisa milagrosa isso não é uma ilusão, não. Isto é real, é fato quando a gente sonha com alguém que desencarnou, ou a gente tem um sonho reflexivo ainda, né, quando vivia na Terra essa pessoa, ou então a gente está encontrando mesmo, né, com esses espíritos. Então, nessas saídas que nós temos, a gente aprende muita coisa, a gente toma conhecimento de muita coisa, somos informados, né, de tantas coisas, o nosso arquivo fica mais liberado, e quando o espírito desencarna, ele não tem mais esse órgão para bloquear. Aí a gente sonha que encontrou com fulano, que conversou, aí acorda e não lembra. Não lembra de tudo, lembra só um pouco. Parece um livro que está faltando página. É porque quando a gente se acopla novamente no corpo físico, o cérebro é muito pequeno para assambarcar todas as informações que o espírito adquiriu.
Então isso acontece quando a gente reencarna. Fica muita coisa esquecida, muita coisa bloqueada para a nossa atual encarnação. Às vezes nós encontramos uma pessoa que aos nossos olhos e ao julgamento do mundo é uma pessoa meio bobona, não sabe nada, tem uma lesão qualquer, tem um problema de demência, nem aprende as coisas, né? Na parte intelectual é muito bloqueada, parece que a pessoa não consegue raciocinar direito. É porque naquela encarnação ela está com a necessidade kármica de desenvolver, às vezes, a moralidade que ela não desenvolveu. Aí o que acontece? A inteligência dela vem bloqueada. Vem nesse arquivo bloqueado que ela não tem acesso. Aí o órgão pode conter algum probleminha para atrasar ainda mais, o cérebro pode conter algum problema para atrasar ainda mais o desenvolvimento dela, para que ela possa desenvolver aquilo que ela ainda não tem, que é a moralidade. A inteligência ela tem, mas aos olhos do mundo é uma pessoa que não tem condições de aprender nada. Então, da mesma forma que nós temos esses bloqueios, quando a gente desencarna, esses bloqueios não existem. Não tem mais nada para bloquear. Não tem cérebro para bloquear, não tem corpo físico para abrandar nada. Então, a gente fica consciente de tudo que fez, de tudo que mais marcou a nossa vida, tanto na última encarnação quanto nas outras. E a gente compreende melhor as coisas. Por isso que se arrepende mais rapidamente na dimensão dos espíritos. Mais frequentemente o espírito se arrepende do que fez quando ele perde o corpo, quando ele entra, quando ele desencarna. Mas nada impede que ainda nesta vida ele possa se arrepender de algo que ele tenha feito. Isso também acontece. Na 991, os espíritos discorrem sobre esse assunto. Como consequência desse arrependimento na espiritualidade, ele deseja uma nova encarnação para ele se purificar. Aí ele começa a fazer a escolha das provas. E aí não é uma coisa de repente, o espírito não faz escolha de prova na hora de reencarnar. É na hora que ele sai da perturbação da encarnação, da morte, né, que ele teve. Aí ele se vê na dimensão dos espíritos, lúcido, consegue ver todos os erros que fez. Aí ele começa a escolher as provas que podem lhe dar condições de fazer a redenção, de melhorar, de evoluir. Porque ele se arrepende de ter feito aquilo. Aí ele fala, eu quero consertar. É aí que ele começa a procurar, a montar a família que ele vai ter aqui. Né? Aí chega aqui, às vezes recebe um espírito problemático na condição de um filho, ou vem, né, com pais problemáticos, porque ele precisa se reajustar com essas almas, porque ele se arrependeu do que fez. E na 992, os espíritos falam sobre o arrependimento ainda no estado corpóreo. No estado corpóreo, tem como consequência adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Aí que entra o problema. O arrependimento no estado corpóreo ainda é muito dolorido, muito, muito difícil. Porque na maioria das vezes a gente não pode mais consertar a situação. Não tem como consertar. A gente se arrepende e quer consertar. Essa é a diferença do remorso. O remorso ele vem, mas ele vai embora e a gente não liga. Mas o arrependimento a gente quer consertar. E às vezes não pode. Vai ter que esperar a próxima encarnação para que aquela alma encarnada compreenda realmente que a gente fez algo sem pensar e está profundamente arrependido. Em O Céu e o Inferno, nós temos lá o Código Penal da Vida Futura. É muito interessante esse Código Penal. Vem com vários artigos, são 20, não sei se são 28, eles são muitos artigos. Aí eu trouxe aqui o 16. O artigo 16, que diz assim: o arrependimento por si só não redime. É apenas o primeiro passo na árdua jornada de reabilitação em favor da qual não bastam penitências, ritos ou rezas. Tá vendo? Não adianta a gente se penitenciar. Eu fiz algo, errei. Não adianta a gente ficar rezando. Não adianta a gente ficar fazendo ritual
Não adianta a gente se autoflagelar, nada disso vai resolver. Não tem jeito. Tá lá, o arrependimento por si só, ele não redime. É apenas o primeiro passo na árdua jornada da reabilitação. São necessários, então, o quê? Para resolver de fato a situação. De pronto, né? A expiação e a reparação. A expiação é a dor, né? Que a gente tem que passar. Porque aquele que espetou alguém terá um espinho na sua carne. Foi o que Paulo disse, o apóstolo Paulo, né? Nós só conseguimos saber o tamanho da dor do outro quando o mesmo espinho que espetou o outro espeta a nossa carne. Então nós precisamos vivenciar essa dor de alguma forma e aí reparar o erro. Aí sim estaremos redimidos, estaremos quites com a providência divina, com a nossa consciência. Então é de fundamental importância que o mal seja reparado. Né? A gente costuma falar, poxa, eu pego meu carro, bebo bastante, vou dirigir. Aí entro na casa de alguém, derrubo o muro, vou ferir alguém que está lá dentro. Aí, quando o efeito do porre acabar, eu vou ver o tamanho da bobagem que fiz, aí vou me ajoelhar, vou me agarrar com o outro, vou pedir perdão para Deus. Tudo bem, eu me arrependi. Aí o dono da casa vai falar, tudo bem, meu amigo, eu aceito as suas desculpas, eu sei que o senhor arrependeu, mas cuida da minha casa, levanta meu muro, conserta meu portão, conserta minha cerca e paga a despesa do meu filho que o senhor feriu, ou seja, de quem for lá, que esteja lá na casa, que está lá no hospital. Pronto, vai se redimir. Né? E que sirva de lição para não fazer de novo, porque se arrependeu. Então, o arrependimento, ele é somente o primeiro passo. Aí vem arrependimento, expiação e reparação. Constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Só após a reparação. Às vezes, é por isso que estamos falando aqui, que quando o arrependimento vem, ainda quando estamos encarnados, ele é muito dolorido. Porque não tem nada que melhore essa dor. Uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico, ela diminui ou até passa. Mas o arrependimento não tem droga que possa resolver, não melhora. Por mais que a própria pessoa ofendida venha e fale para a gente, olha, fulano, eu já te desculpei, não pensa mais nisso, mas ele se arrependeu, ele não tem como não pensar. Porque a consciência dele está lá fisgando ele o tempo todo, né? O arrependimento suaviza o sabor amargo da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, a pessoa que faz, ela se arrepende muito, então ela aceita o castigo, como até na definição do Aurélio tem, ela aceita a punição que está sendo infligida a ela, e ela tem esperança que com isso ela possa se reabilitar, ela possa se redimir, consertar o erro. Só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Claro, né? Bateu lá no muro, o sujeito vai lá, manda fazer o muro bonitinho, igualzinho como era antes, conserta o portão, faz tudo. Acabou. Anulou aquilo que foi feito. Anulou. Agora, se feriu alguém de morte, aí não tem como. O que ela vai fazer? O levantar do muro conseguiu a parte material e a outra parte. Isso ela vai levar. Essa dor ela vai carregar. Vai para outra encarnação ou as outras, porque a gente não sabe nem, quando a gente está escolhendo as nossas provações, se as nossas escolhas vão ser aceitas. Porque Deus sabe o que nós podemos carregar. Muitas vezes a alma não está preparada ainda para aquela redenção. Então ela não vai conseguir ainda, ela vai falir, ela vai cair. Então ele não deixa, não permite que aquilo seja feito. Por isso que muitas vezes, nem na próxima encarnação, a gente pode consertar algum erro dessa. Depende da nossa evolução, depende da nossa moralidade ainda. Porque Deus não dá mais do que a gente pode segurar. Não dá.
Tem uma passagem no Evangelho que eu até já procurei, mas eu não achei, mas ela existe, ela não é em toda a tradução, não. Que quando Judas, né, traiu Jesus, ele não traiu porque ele quis simplesmente trair. Ele só não acreditava que aquilo fosse ter o desfecho que teve, porque ele tinha tanta certeza no poder de Jesus, ele conhecia, ele sabia, ele era um dos apóstolos mais inteligentes. Então ele tinha tanta certeza do poder de Jesus, que ele tinha convicção que na última hora Jesus ia arrasar com aquilo tudo. E não ia se deixar crucificar. Porque ele não entendeu, ele era imoral ainda. Ele era muito inteligente, mas ele não era moralizado. Então ele não entendeu a mensagem do mestre. Então o seu arrependimento foi tão grande, né? E Jesus depois, encontrando, ao se dirigir a Judas, virou para ele e falou assim: melhor seria se não tivesses nascido. Quer dizer, não estava no momento dele ainda, mas ele quis e deu um passo maior que a perna e não conseguiu segurar a onda da sua inferioridade. E acabou, né, prejudicando o mestre por não entender a mensagem dele. Então Deus não nos dá mais do que a gente pode aguentar, mais do que a gente pode fazer. Por isso é que às vezes a gente ainda carrega esse problema na próxima encarnação inteira. Como? De alguma forma, é uma depressãozinha que aparece, é uma tristeza tão grande que vem que a gente não sabe de onde, é uma onda, sabe, de angústia que de vez em quando nos abate, a gente não sabe de onde vem aquilo. Aquilo são coisas que estão no nosso arquivo mental que a gente ainda não corrigiu. Passa, não fica a encarnação toda, mas de vez em quando aquilo parece que aflora, porque quando a gente se emancipa pelo sono, a gente tem certeza e não tem ainda condições de resolver. Então é uma dor muito grande, a gente tem que procurar não errar tanto. A expiação se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Não vamos imaginar que na dimensão dos espíritos a dor seja menor, porque não é, não. A dor moral de um espírito é terrível, terrível. Não tem como aplacar. Quando a gente está sentindo, por exemplo, mesmo a dor moral que a gente tem encarnado, a gente tenta por todos os meios aplacar aquilo ali, tentando achar defeito no outro para achar que ele mereceu aquilo. A gente tenta se justificar, tapar sol com peneira, não consegue, mas a gente tenta. Aí quando a gente dorme, pelo menos durante o tempo que a gente está dormindo, a gente não está com aquilo batendo ali na nossa consciência, a gente está adormecido. Mas na dimensão dos espíritos, o espírito não dorme. Espírito não tem esse descanso. Então aquilo é constante, aquilo é intenso, é frequente, ele não tem como se livrar. E não tem o que melhorar, não nada. E ainda mais agravado ainda, porque ele vive na eternidade. Nós contamos tempo, eles não. Os espíritos que estão na dimensão espiritual não contam tempo. O tempo é material. Falamos isso aqui em dezembro, né? Sobre essa questão do ano novo. O tempo nosso é contado 365 dias e um quarto, que são 6 horas, para contar mais 3 e fazer 24 para dar o ano bissexto, mais um dia aí em fevereiro. Então isso é tempo material. Aí o médico fala assim: olha, você vai passar por esse tratamento aqui, ele é ruim, é doloroso, mas você vai fazer esse tratamento aqui por 1 ano, né? No final de 1 ano você está livre dele. Aí ele fica ali esperando aquele ano passar, mas ele sabe que vai chegar. Ele sabe que vai chegar o dia, ele não vai mais passar por aquilo. E o desencarnado não. O maior sofrimento, a maior dor do desencarnado é imaginar, é pensar que a sua dor é eterna, que nunca vai passar, porque ele vive na eternidade e ela é incomensurável. Não se pode medir. Então ele não sabe quando é que vai passar a dor dele. É muito triste. O homem comum distrai-se de suas responsabilidades, sempre pronto a justificar seus desvarios,
com intermináveis desculpas. É importante reconhecer que o arrependimento sincero de quem se conscientiza dos próprios enganos e se dispõe a uma guinada existencial, modificando seus rumos, não é fácil, não é. Se fosse fácil, né, todo mundo fazia, mas não é. Por isso é que a gente se atormenta com as coisas que a gente faz e que se arrepende. Mas a gente está sempre pronto para se desculpar. Roubei sim. Até matei, porque tinha fome. Ora, se imagina se todo mundo que tivesse fome fosse matar e roubar. A Somália, aquele povo lá da África, lá no Nordeste, não tinha mais ninguém, né? Porque todo mundo ia matar. Então, isso não é uma justificativa. Enriqueci sim, mas com o meu esforço, com o trabalho digno, sem prejudicar a ninguém. Diz o industrial que explorou seus funcionários, desprezou os cuidados com o meio ambiente. Isso ele não vê. Bebo sim, mas para enfrentar os problemas da existência. Ora, quem não tem problema? Se a gente fosse beber para enfrentar problema, íamos viver realmente bêbados, né? Porque os problemas não vão diminuir porque a gente bebeu. Então, claro que isso é um monte de desculpas que a gente tem. Trair sim, porque eu não tinha valor nem atenção dentro de casa. Ainda quer que o outro seja culpado porque ele traiu. Ainda quer jogar a culpa para cima da criatura que está lá, trabalhando, fazendo a sua parte. Mas isso ainda é próprio do espírito inferior, como nós somos. Pessoas assim transitam pela vida de consciência anestesiada pela indiferença em relação aos valores morais, para somente despertarem no plano espiritual. São aqueles, às vezes, nem no plano espiritual elas despertam rápido. São os espíritos de arrependimento tardio. Aí eles ficam engrossando a fila dos obsessores, porque eles querem continuar fazendo aquelas bobagens que faziam. Até que vai chegar um momento que eles vão reconhecer e vão querer retornar à casa do pai. Aí a gente vê lá a parábola do filho pródigo, né? Ele foi, gastou tudo que tinha, fez todas as besteiras do mundo, chegou no fundo do poço quando os porcos tinham comida melhor do que a dele, porque ele nem aquela tinha. Aí ele resolveu retornar à casa do pai. Aí ele volta para o pai. Então isso acontece com todos os espíritos pecadores. Todos aqueles que agem mal, que desobedecem à lei de Deus, vai chegar num ponto que eles vão reconhecer que o sofrimento é tão grande que eles não querem aquilo para eles. Aí é o momento de começar, então, o retorno à casa do Pai, quer dizer, o retorno à mensagem divina, para que ele possa, então, trilhar o caminho certo, né, direitinho. São inúmeros os motivos que podem nos levar a um arrependimento, seja na terra ou no plano espiritual. Citei alguns aqui, que são os que mais estão em contato conosco, né? As atitudes que não temos coragem de tomar, né? Às vezes a gente tem que tomar atitude e não toma. Aí depois se arrepende porque não tomou, né? Então a gente tem que tomar atitude. Essa foi uma das citações de Drauzio Varela para a gente ter uma saúde, tomar decisões. Precisamos tomar decisões, a gente não toma, depois a gente se arrepende. E buscar soluções para as coisas que estão nos incomodando, que também é outra causa de doença quando a gente não busca solução, né? As responsabilidades que não queremos assumir. Ora, se uma responsabilidade foi dada a nós, a gente tem que assumir, ela é nossa, não tem jeito. Não adianta transferir, não adianta passar para o outro, é nossa. E quando a gente passa, quando a gente não assume essas responsabilidades, é uma causa de arrependimento futuro. Os atos incoerentes que praticamos e não admitimos. A gente faz a bobagem e não admite. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos arrepender. Os bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Né? Aquelas coisas que a gente tem uns bloqueios mentais. Os amigos falam, fulano, pensa melhor, fulano, abre a sua cabeça, olha o que você está fazendo, e a gente está bloqueado mentalmente, só fazendo o que quer. Vai ser motivo de arrependimento mais tarde. Os benefícios pagos com ingratidão. Olha, esse aqui então, como a gente faz isso, né?
A gente nem enxerga que está fazendo. Às vezes é uma bobagem no dia a dia. Né? Mas depois, aí a gente depois fala assim, nossa, como que eu fui ingrato com fulano? A gente esquece o bem que as pessoas nos fazem. A gente esquece as bênçãos que temos. E não retornamos isso, não devolvemos, e aí depois a gente sofre, né? O comodismo e a preguiça que nos impedem de fazer a nossa parte. Isso aí dá um arrependimento horroroso, porque quando a gente cai no fundo do poço, não pode culpar ninguém. Bem que a gente queria, né? Eu sempre repito a frase de Mário Quintana. O pior dos nossos problemas é que ninguém tem culpa. Mas a gente quer que tenha, porque é muito mais fácil, né? Falar que fulano que foi culpado. Mas não é. Nunca vai ser. Porque ainda que eles nos levem até a beira do abismo, a gente pula se a gente quiser. E a gente se deixa levar até a beira do abismo, por quê? Né? A gente não precisa chegar a esse ponto. Então, não tem como culpar o outro, né? Precisamos fazer a nossa parte. Isso já está de excelente tamanho. Porque se fizermos a nossa parte, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. O que não tiver que acontecer, não vai. Né? Eu estou com uma amiga que hoje vai passear, vai pegar aí um grupinho que eles compraram uma viagem aí para a França, eles vão passar uma semana lá. Ela me ligou desesperada hoje. Olha, eu só vou porque não tem como, senão essas meninas vão me matar se eu não for, mas a minha vontade é não ir. Porque eu vou entrar naquele avião, eu vou ficar 12 horas lá dentro, aquilo vai cair. Eu falei, mas quem falou com você que aquilo vai cair? Aí ela falou assim, eu tô com um monte de remédio, já tomei hoje de manhã Rivotril e vou tomar depois na hora de... Eu falei, menina, para com isso. Que prazer é esse que você vai ter nessa viagem, se você já está saindo daqui assim? Que desespero é esse? Para que você está desse jeito? Ah, porque eu vou ficar 12 horas dentro de um tubo com asa, se aquilo cai... Eu falei, ó, se cair... é porque você tem que morrer. Porque se você não tiver que morrer, tu vai se salvar, cara. Tanta gente se salva de desastre de avião, não é? Se você está fazendo a sua parte, quem vai fazer a parte daquilo lá é o piloto, cara. É ele que vai pilotar o avião, não é você não. Então, não vai cair coisa nenhuma. E se cair, é porque você tinha que morrer. Aí você ia escorregar dentro da sua casa, ia bater com a cabeça na parede, ou um carro dirigido por um bêbado ia subir na calçada e ia te espremer no muro. Como é que você pode falar essas coisas assim? Eu falei, porque isso é a realidade. É fatalidade. Morte de avião, de desastre de avião é fatalidade. E não precisa andar nele para morrer, se tiver que morrer nele não, que ele cai na tua casa. Ele cai em cima da tua cabeça. Não se preocupe com isso. Ela está num desespero, já chegou a chorar. Eu falei, para com isso, não vai nem aproveitar a viagem. Eu falei, se eu fosse junto com você, eu ia te beliscar até lá. Porque assim não dá a pessoa ficar nesse desespero. Então é aquilo, façam a parte de vocês. Cada um que faça a sua parte. Porque aquilo, ajuda-te que o céu te ajudará. O que tiver ao nosso alcance, a gente faz. Como que a gente pode controlar o incontrolável? Não pode. Aí é só sofrimento. E aí depois, eu falei, depois que você voltar, você vai se arrepender tanto de não ter curtido mais isso aí. Você vai ver. Mas não adianta, né? Aproveitar-se da fraqueza de alguém. Essa aqui, então, é terrível. Ó. Deslealdade com alguém que confia em nós e que nós traímos a confiança. Essa aqui dá uma dor na consciência depois, dá um arrependimento. A maledicência que pode denegrir a imagem de alguém. É aquilo que se fala que não tem retorno. É como pegar uma almofada que a pessoa goste muito, aí a gente leva ela assim num momento de ventinho assim, né, de brisa mais forte, corta e deixa as peninhas voarem. Como que vai agora fazer para dar almofada de novo para a pessoa? Não vai. Pode comprar outra, aquela não. Porque nunca mais vai recolher aquelas peninhas. Nunca mais. Então, aquilo que a gente fala, a maledicência com outra pessoa, denegrir a imagem de alguém, não adianta que não junta mais isso. Aquela imagem da pessoa vai ficar manchada. Porque tem sempre um ou outro para falar assim, agora está falando que é mentira, mas é verdade, ela falou antes.
Sempre vai ter essa maldade em alguém, né? Ontem, na hora que eu estava dando uma lida nisso aqui, para dar um descansinho, liguei a televisão, era 1h pouco da manhã assim, estava passando um filme que tem esse tema. Eu ainda falei, poxa, isso não é coincidência, né? Que eu não lembrei daquele filme, do livro. O Caçador de Pipas. Quem leu sabe que o tema daquele livro é o arrependimento e o remorso. Primeiro o remorso, depois o arrependimento. Tanto que ele vai a Cabu, ele volta lá para buscar um sobrinho. Porque aquele irmão que ele não conhecia, que era irmão dele e ele não sabia que ele achava que era filho do empregado, foi uma pessoa leal a ele. Era um menino que fazia tudo por ele e ele só fez maldade com aquele garoto. Ele acabou botando ele e o pai para fora de casa, inventando roubo de coisas dentro da casa que ele não fez. E ele confessou para o pai do garoto que fez, para a culpa não cair em cima do menino, que o pai não confiava no filho. Então ele foi tão bom, e depois ele acabou morrendo e ele não pôde se redimir. Ele veio para o Brasil, ele foi para a América. E ele carregava na consciência aquela dor da traição, de não ter sido, né, o amigo que o outro era para ele. Foi assim uma dor incrível. O filme é maravilhoso, mas o livro é hors concours, né? O livro está entre os melhores livros que eu já li. É muito bom, ele prende a atenção. Quem não leu O Caçador de Pipas, procura ler. Ele trabalha essa questão do remorso e do arrependimento. E ele consegue depois a redenção, pelo menos um pouco, né, com a busca do sobrinho. Então, é lindo, é lindo. O filme, mais ou menos, é meia boca, mas o livro é maravilhoso, maravilhoso. Então, ele trata disso. A gente tem que fazer a nossa parte para a gente não ficar se arrependendo, porque a dor é grande. Quem não tem algo para se arrepender, todo mundo tem, ainda que seja uma bobagem, todo mundo tem. Na pergunta 1000, Kardec pergunta assim: podemos nós, já nessa vida, resgatar as nossas faltas? E os espíritos respondem: sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após morte, quando de nada mais necessitais. Porque é muito fácil, né? O sujeito não precisa mais, vai morrer mesmo, caixão não tem gaveta, né? Ainda que tenha, não vai adiantar nada, que vai ficar lá enterrado. Então ele não precisa, ele começa a distribuir. Mas ele espera morrer. É herança, é testamento. Porque até o último suspiro ele está segurando essas coisas lá. Então dar daquilo que ele não precisa mais, não é tão proveitoso assim. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Isso é muito importante. Tem que atingir no orgulho e no interesse material. Porque aquele que realmente tira de si para oferecer, né? Aí tem uma historinha de um mendigo que tem um cachorro. Todo mendigo tem um cachorro, né? É difícil a gente ver um mendigo que não tem um cachorro. Porque o pouco que ele tem, ele divide com o cachorro, ele dá. Os cachorrinhos ficam assim. Quando não é do mendigo, cachorro não pode ver mendigo que para e senta. A minha cachorra, tinha um senhor que andava aqui, que eu não vi mais ele. Até um homem bonito, grande, ele altão, bonito, tinha umas pernas inchadas assim. Aí eu olhava para aquele senhor, um dia eu parei para conversar com ele, porque eu não me conformava de ver aquela pessoa tão jovem ainda assim, daquele jeito. Ele falou que foi motorista da FAO. Um dia ele estava lendo jornal, eu vi que ele sabia ler. A Bela, minha cachorra, adorava ele. Toda vez que eu caminhava, que eu passava por ali, ela ia para o lado dele, sentava e ficava. Aí ele fazia carinho nela e tudo. Ela adorava ele. Cachorro adora mendigo, né? Aí o mendigo estava lá olhando para a carrocinha de cachorro quente.
Aí um homem foi comer e o mendigo começou a ficar olhando para ele, o cachorro também, nem que o cachorro do mendigo. Aí ele falou, o senhor quer um sanduíche? Ele falou, eu quero. Aí o homem comprou o sanduíche e deu para o mendigo. O mendigo tirou a salsicha e deu para o cachorro e comeu o pão. Aí ele falou, mas o senhor tirou a melhor parte e deu para o cachorro? Ele falou assim, para os amigos, o melhor. Quer dizer, é aquela história, tá numa situação ruim hoje, mas olha o sentimento dessa pessoa, né? Ele fazia aquilo pelo animal, com certeza ia fazer por outro mendigo que estivesse ali do lado dele, né? Então isso é que importa, é quando a gente dá daquilo que a gente precisa, é um óbolo da viúva, que a gente dê um pouquinho só, mas é a metade do que a gente tem, né? Aquele que dá um pouquinho de nada e o outro dá uma fortuna, mas se ele deu tudo que ele tinha, quem deu pouquinho deu muito mais que o outro que deu uma fortuna, que deve ter uma fortuna muito maior ainda para si. Então esse é o óbolo da viúva, é isso que importa. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes as pessoas que beneficiou. Nada pode fazer alguém mais feliz do que isso, não é? Ver a felicidade de alguém que ela beneficiou, ela ter sido naquele momento parte daquilo ali, né? Dela ter podido contribuir para que aquela dor diminuísse, para que aquela pessoa conseguisse comer alguma coisa, mas dá um estado de felicidade muito grande. Giacomo Leopardi, escritor, diz o seguinte: é impossível repousar sobre qualquer dor de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. É possível repousar sobre qualquer dor de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. A gente não consegue repousar, não tem descanso. No arrependimento, não há descanso nem paz. E por isso, é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças. Aí tem mais um recadinho aqui, ó. A gente não ter do que se arrepender com facilidade, né? Não deixes os teus ouvidos ouvirem aquilo que os teus olhos não viram. Não deixes a tua boca dizer aquilo que o teu coração não sente. Porque quando o coração sente, a gente ainda tem essa desculpa. Eu sinto realmente isso. E quando não sente? E quando fala só para ofender? O arrependimento é dobrado, triplicado, quintuplicado, nem sei que dor é essa, né? Então que a gente tente viver a nossa vida de acordo com aquilo que a gente já entende ser certo, não fazer o que a gente já entende ser errado, porque nós temos muitos erros ainda para cometer, porque a gente só aprende errando. É difícil aprender de primeira, mas vamos errar erros novos, porque errar erro velho é abdicar da maior conquista do espírito humano, que é o raciocínio sem limite. E aí a gente abre portões imensos para o arrependimento. Muita paz para todos.